A chuva de setembro tamborilava contra as janelas da mansão Caldwell em Boston, com persistência melancólica, cada gota ecoando como lágrimas contidas que Eleanor jamais permitira escorrer. O som ritmado se misturava ao tic-tac do relógio de pêndulo no corredor, criando uma sinfonia de despedida que acompanhava seus últimos momentos naquela vida dourada que se tornara prisão ornamentada. Suas mãos delicadas, habituadas ao bordado fino francês e às páginas de livros encadernados em couro marroquino, tremiam ligeiramente enquanto dobrava o último vestido de seda azul marinho, aquele que usara no último baile de caridade da temporada, quando ainda acreditava que poderia encontrar maneiras de ser útil dentro dos confins de sua classe social. O baú discreto aos pés da cama de Mogno guardaria não apenas roupas, mas os fragmentos cuidadosamente selecionados de uma vida que ela escolhera abandonar como borboleta abandona o casulo. O quarto que habitara por quase 3 décadas respirava elegância silenciosa. Papel de parede francês em tons de rosa pálido e dourado, cortinas de damasco que filtravam a luz cinzenta da tarde chuvosa, móveis de madeira nobre polida até brilhar como espelhos. Cada objeto contava uma história de privilégio. O espelho veneziano que refletira 1000 penteados elaborados, a escrivaninha onde redigira cartas educadas para pretendentes aprovados pelo pai, a estante repleta de volumes de poesia que alimentaram seus sonhos secretos de liberdade. O perfume de jasmim que impregnava seus lenços de batista misturava-se ao aroma de cera de abelha, das velas de sebo importadas, criando uma atmosfera de despedida solene que fazia seu coração acelerar com mistura estranha de terror e expectativa. Eleanor Healy, como preferia ser chamada longe dos salões aristocráticos, onde seu nome completo era pronunciado com reverência afetada, ajeitou pela 10ª vez o mapa amarelado que seu tio James lhe confiara antes de partir para o oeste numa expedição que seria sua última aventura. As marcações a lápis no papel desbotado pareciam sussurrar promessas de liberdade entre montanhas que ela jamais vira, mas que já habitavam seus sonhos mais íntimos, como catedrais de pedra e gelo, onde uma mulher poderia respirar ar puro e tomar decisões que fossem verdadeiramente suas. Tio James sempre fora o membro rebelde da família Caldwell, aquele que escolhera aventura sobre responsabilidade, exploração sobre estabilidade. Suas cartas do Colorado chegavam perfumadas com aromas de pinho e liberdade, descrevendo um mundo onde o valor de uma pessoa se media por suas ações, não por seu sobrenome. Milady, seu pai solicita sua presença na biblioteca. A voz de Martha, a criada irlandesa que a servira desde a infância, chegou através da porta de carvalho maciço, como sussurro conspiratório. Martha sabia dos planos da jovem senhora. Fora ela quem ajudara Eleanor a vender discretamente suas joias na parte menos respeitável da cidade, transformando pulseiras de diamantes e broches de pérola em dinheiro suficiente para custear uma viagem que mudaria sua vida para sempre. Eleanor fechou os olhos, permitindo-se um último momento de hesitação. Podia ainda mudar de ideia, desfazer as malas, aceitar o destino que lhe fora traçado desde o berço. Podia ser a esposa obediente de Cornelius Blackwood, decorar sua casa com a mesma elegância fria desta, criar filhos que seguiriam o mesmo padrão de existência sem questionamentos. Podia continuar sendo Eleanor Caldwell, filha exemplar, ornamento social, peça no jogo de poder dos homens ricos. Mas quando abriu os olhos e viu pela janela a tempestade lá fora curvando as árvores do jardim, soube que não havia mais volta. Algumas sementes só germinam quando a terra familiar é deixada para trás. Do outro lado da porta de carvalho entalhado, aguardava a conversa final com Judge Henry Caldwell, homem íntegro aos olhos da sociedade bostoniana, respeitado nos tribunais e clubes exclusivos, mas cujas convicções rígidas aprisionavam o espírito livre da filha como gaiolas douradas aprisionam pássaros selvagens nascidos para voar sobre montanhas infinitas. Desceu as escadas em silêncio, cada degrau de mármore italiano frio, sob suas botas de couro macio, feitas sob medida em Londres. Suas saias de seda sussurravam contra o corrimão de Mogno, criando música suave que acompanhava sua descida para o que sabia ser seu último ato como Eleanor Caldwell. A mansão se estendia ao seu redor
como mausoléu elegante, quadros de ancestrais ilustres a observando com olhos pintados que pareciam julgar sua decisão, candelabros de cristal refletindo fragmentos de luz que dançavam nas paredes como esperanças prestes a se realizarem. A biblioteca cheirava a conhaque francês e pergaminho antigo, aromas masculinos que outrora lhe traziam conforto quando criança, mas que agora sufocavam como promessas não cumpridas de uma vida que nunca seria verdadeiramente sua. As estantes se erguiam até o teto, repletas de volumes encadernados em couro que representavam séculos de conhecimento acumulado e também séculos de tradições que ela estava prestes a quebrar como correntes invisíveis. Como poderia explicar ao pai que preferia a incerteza das montanhas geladas ao luxo sufocante de um casamento sem amor? Como fazê-lo compreender que sua alma ansiava por propósito genuíno, não por posição social? Como dizer que, pela primeira vez na vida, queria ser julgada por quem era, não pelo que possuía? A conversa que se seguiria definiria não apenas seu futuro, mas o tipo de mulher que ela escolheria ser, aquela que se curvava às expectativas alheias, ou aquela que ousava forjar seu próprio destino nas forjas geladas das montanhas distantes. Judge Caldwell ergueu os olhos do jornal Boston Herald, com um movimento deliberadamente lento, suas sobrancelhas espessas e grisalhas franzindo-se em desaprovação silenciosa que Eleanor conhecia desde criança. O fogo na lareira crepitava baixinho, lançando sombras dançantes nas paredes revestidas de madeira escura importada da Inglaterra, criando uma atmosfera solene que combinava perfeitamente com a seriedade do momento. Eleanor permaneceu na entrada da biblioteca, as mãos entrelaçadas na frente do corpo, numa postura que aprendera desde os primeiros anos, aparente submissão mascarando determinação férrea que pulsava em suas veias como sangue rebelde. O escritório de seu pai era santuário masculino de poder e tradição, globo terrestre de bronze polido, onde ele traçava rotas comerciais, mapas emoldurados de propriedades da família espalhadas pela Nova Inglaterra, retratos a óleo de juízes e magistrados que o precederam na carreira. O aroma de couro dos livros jurídicos se misturava ao perfume amadeirado do charuto que ele fumara após o jantar, criando uma combinação que definia os espaços masculinos de poder em Boston. Eleanor, sente-se. A voz grave ecoava entre as estantes repletas de volumes de jurisprudência e tratados políticos, carregada da autoridade que exercia nos tribunais e que esperava exercer sobre a vida da filha. Cornelius Blackwood confirmou os preparativos para o casamento. A cerimônia será em 3 semanas na Christchurch. O reverendo Morrison oficiará, e as famílias mais importantes da cidade já confirmaram presença. Eleanor se aproximou da poltrona de veludo verde escuro, a mesma onde se sentara quando criança para ouvir histórias das aventuras do tio James, mas não se sentou. Permaneceu de pé uma pequena rebelião silenciosa que não passou despercebida pelos olhos perspicazes do pai. O fogo na lareira crepitava baixinho e ela fixou os olhos nas chamas, buscando coragem na dança hipnótica dos elementos que a lembrava das fogueiras descritas nas cartas do tio James, acesas sob céus estrelados do Colorado. Pai, há algo que preciso lhe contar. Sua voz saiu mais firme do que esperava, carregada de uma resolução que se fortalecia a cada palavra. Não posso me casar com o Sr. Blackwood. O silêncio que se seguiu foi denso como a névoa matinal do porto, carregado de tensões não ditas e expectativas quebradas. Judge Caldwell fechou o jornal com movimentos deliberadamente lentos, cada dobra do papel ecoando como um presságio na quietude da biblioteca. Ele removeu os óculos de leitura, limpou-os com lenço de linho branco, recolocou-os no nariz, ritual que Eleanor reconhecia como prelúdio para confrontos sérios. E por que razão, minha filha, recusaria uma união tão vantajosa? Sua voz mantinha o tom medido que usava nos tribunais, mas Eleanor percebeu a irritação crescente por baixo da calma aparente. Cornelius é respeitado na sociedade, próspero além de qualquer necessidade, e oferece estabilidade que poucas mulheres têm o privilégio de conhecer. Você será senhora de uma das maiores fortunas de Boston. Eleanor respirou fundo, inalando o aroma familiar de couro dos livros como se fosse força líquida. As palavras que se formavam em seus lábios tinham sido ensaiadas mentalmente durante semanas,
polidas até brilharem como pedras preciosas de verdade incontestável. Porque não o amo, Pai. E porque descobri que há mundos além destes muros dourados, lugares onde uma mulher pode ser útil por sua compaixão, não apenas por sua fortuna ou conexões familiares. Sua voz crescia em convicção a cada sílaba. Lugares onde o valor de uma pessoa se mede por suas ações, não por sua linhagem. Os olhos de Judge Caldwell se estreitaram, e Eleanor soube que ele havia descoberto sobre suas atividades secretas. As contribuições anônimas para famílias necessitadas, as visitas discretas a orfanatos nos bairros pobres, os encontros clandestinos com mulheres que fugiam de situações abusivas. Havia sido cuidadosa, mas não o suficiente para escapar completamente da rede de informações que homens como seu pai mantinham sobre tudo o que acontecia em sua esfera de influência. Você não compreende as consequências de suas caridades mal orientadas, Eleanor. Sua voz carregava agora uma frieza que ela conhecia bem, o tom que usava para proferir sentenças que mudavam vidas. O nome Caldwell deve permanecer intocável. Já há responsabilidades que acompanham nossa posição, obrigações para com nossa classe e nossa posição na sociedade. Suas ações imprudentes já chamaram atenção indesejada. Então talvez seja a hora de o nome Caldwell representar algo mais do que apenas privilégio e conformidade, replicou Eleanor, surpreendendo-se com sua própria audácia. Talvez seja tempo de usar nossa posição para efetivamente ajudar aqueles que necessitam, em vez de simplesmente manter aparências nos bailes de caridade, onde se arrecada dinheiro apenas para aliviar consciências culpadas. O rosto de Judge Caldwell se tingiu de vermelho, uma cor que Eleanor raramente vira. Ele se levantou atrás da escrivaninha, suas mãos apoiadas na madeira polida com força suficiente para branquear os nós dos dedos. Eleanor Caldwell, você esqueceu completamente de seu lugar na sociedade e de suas obrigações filiais. Cornelius Blackwood é um homem de negócios respeitado, com conexões que beneficiarão nossa família por gerações. Este casamento não é apenas uma união pessoal, é uma aliança estratégica que consolidará nossa posição e influência. E eu? A pergunta saiu como sussurro ferido. O que sou nesta aliança estratégica? Uma mercadoria a ser negociada? Um selo de aprovação para transações comerciais? Você é minha filha e fará o que é melhor para esta família. A finalidade em sua voz era como porta se fechando. A cerimônia ocorrerá conforme planejado. Sugiro que use estas 3 semanas para aceitar seu destino com a dignidade que convém a uma Caldwell. Mas seria tarde demais quando ele descobrisse que a filha já havia escolhido um destino onde o nome Caldwell não significaria nada além de uma lembrança distante, e onde dignidade seria definida não pela submissão, mas pela coragem de escolher o próprio caminho. Eleanor fez uma reverência formal, não de submissão, mas de despedida. Boa noite, pai. Quando saiu da biblioteca e subiu as escadas pela última vez como Eleanor Caldwell, sentia-se curiosamente leve, como se tivesse deixado um peso imenso na sala abaixo. Marta a esperava no quarto, o baú já fechado e pronto, os olhos maternais brilhando com lágrimas de orgulho e preocupação. Está certa disso, milady? Sussurrou a criada fiel. Eleanor olhou pela janela para a tempestade que continuava lá fora, curvando as árvores e testando sua resistência. Tão certa quanto essas árvores sabem que precisam dobrar para não quebrar. Amanhã traria sua fuga, mas naquela noite ela dormiu pela última vez entre lençóis de seda bordados com iniciais que logo não seriam mais suas. O vapor da locomotiva se misturava à bruma gélida do amanhecer, quando Eleanor, agora Mary Sullivan, segundo os documentos cuidadosamente forjados que Marta conseguira através de contatos na comunidade irlandesa, aguardava na plataforma da South Station. O ar matinal cheirava a carvão queimado, ferro aquecido e sonhos de centenas de pessoas que, como ela, buscavam novos começos nas terras distantes do oeste americano. Seu coração tamborilava um ritmo irregular, como pássaro engaiolado testando as barras de sua prisão pela primeira vez, descobrindo que o mundo além das grades era simultaneamente aterrorizante e maravilhoso. A mala de couro marrom aos seus pés, uma peça simples que contrastava drasticamente com as bagagens de marca francesa que costumava usar, guardava não apenas roupas práticas e simples,
mas também os últimos vestígios de sua vida anterior. Uma miniatura da mãe falecida, pintada quando Eleanor era ainda bebê, envolta em seda azul clara, cartas amareladas de seu tio James, repletas de descrições poéticas das montanhas do Colorado, que brilhavam como cristais beijados pela eternidade, e um pequeno livro de poemas de Emily Dickinson, que lhe dava coragem durante os momentos de incerteza. Havia partido da mansão antes do amanhecer, deixando apenas uma carta no travesseiro, palavras cuidadosamente escolhidas que explicavam sua decisão sem revelar seu destino, pedindo perdão sem se desculpar por escolher a liberdade. A estação ferroviária fervilhava com a energia típica das grandes partidas. Passageiros movimentavam-se ao seu redor como peças de um balé matinal elaboradamente coreografado. Comerciantes em seus ternos escuros, carregando amostras de produtos que esperavam vender nas cidades em crescimento do oeste. Famílias inteiras com rostos marcados pela esperança e pelo cansaço, carregando esperanças e receios em baús desgastados que continham tudo o que possuíam no mundo. Jovens aventureiros com olhos brilhantes, voltados para o horizonte desconhecido, onde fortunas eram feitas e perdidas com a rapidez das mudanças de clima. Eleanor observava cada rosto, cada gesto, gravando na memória estas últimas imagens do mundo que conhecia. Uma mãe ajustava o chapéu do filho pequeno, sussurrando palavras de encorajamento. Um homem idoso lia uma carta pela última vez antes de guardá-la cuidadosamente no bolso do colete. Duas jovens se despediam com abraços e lágrimas, prometendo escrever todas as semanas. Cada cena era um pequeno drama humano que a tocava profundamente, lembrando-lhe que não estava sozinha em sua busca por algo diferente, algo verdadeiro. Trem para Denver! Todos a bordo! Gritou o condutor, sua voz áspera cortando o ar frio e úmido da manhã bostoniana. Próxima parada, Albany. Viagem de 3 dias para Denver. Eleanor ajustou o chapéu simples de feltro cinza, tão diferente dos elaborados modelos franceses ornamentados com plumas e fitas que costumava usar nos passeios pela Commonwealth Avenue, e segurou firmemente a alça da mala. Cada passo em direção ao vagão a afastava não apenas fisicamente de Boston, mas simbolicamente da Eleanor Caldwell que fora. A filha obediente, a dama da sociedade, a peça decorativa no jogo de poder masculino. A mulher que subia aqueles degraus de ferro era Mary Sullivan, de origem humilde e criada numa fazenda em Iowa, órfã que buscava nova vida como esposa por correspondência de um fazendeiro chamado Nathaniel Blackthorne. Havia estudado cuidadosamente os detalhes desta identidade, criando uma história pessoal convincente que explicaria qualquer deslize que pudesse revelar sua verdadeira educação ou origem. O interior do vagão cheirava a madeira envernizada e tecidos novos, com bancos estofados em veludo vermelho desbotado, que já conheciam milhares de histórias de pessoas em busca de novos destinos. Eleanor encontrou seu lugar perto de uma janela, acomodando sua pequena bagagem no compartimento acima, com a ajuda de um cavalheiro de meia-idade que viajava com a esposa para encontrar o filho em uma cidade mineradora do Colorado. Primeira vez no oeste, minha querida? Perguntou a esposa, uma senhora amável com cabelos grisalhos, arrumados em coque elegante. Sim, senhora, respondeu Eleanor, lembrando-se de modular a voz para soar menos refinada. Vou me casar com um fazendeiro no Colorado. Oh, que maravilha! O amor nos leva aos lugares mais inesperados, não é verdade? A senhora sorriu com genuína alegria. Meu Henry e eu nos casamos há 30 anos, e ainda me lembro da emoção de começar nossa vida juntos. Eleanor sorriu de volta, tocada pela sinceridade da mulher. Espero que seja assim para mim também. As rodas começaram a girar com um gemido metálico que lhe soou como música de libertação. O trem se moveu lentamente no início, ganhando velocidade gradualmente, e pela janela embaçada pela condensação, Eleanor viu Boston se transformar numa aquarela borrada de cinzas e marrons. Os prédios de tijolo vermelho, as torres das igrejas, os jardins bem cuidados onde brincara quando criança, tudo diminuindo até desaparecer completamente na curva da ferrovia. Ela pressionou a mão contra o vidro frio, despedindo-se silenciosamente da única vida que conhecera. Não havia volta. Pela primeira vez aos 32 anos, estava verdadeiramente sozinha no mundo, dependendo apenas de sua própria coragem e determinação. Eleanor fechou os olhos
e permitiu que o balanço ritmado do trem aninasse, enquanto paisagens desconhecidas desfilavam além da janela. Nas cartas trocadas com Nathaniel durante os últimos 2 meses, ele descrevera Silver Creek como uma cidade onde o céu toca as montanhas e os homens ainda acreditam que palavras empenhadas valem mais que contratos assinados. Seria verdade ou apenas poesia de um homem solitário buscando companhia nas terras selvagens? Suas cartas eram diferentes das correspondências formais que estava acostumada a receber dos pretendentes aprovados pelo pai. Nathaniel escrevia sobre o nascer do sol, pintando as montanhas de ouro e rosa, sobre o silêncio profundo das noites estreladas, sobre a satisfação simples de trabalho honesto que alimentava não apenas o corpo, mas também a alma. Havia uma profundidade em suas palavras que despertava algo adormecido no coração de Eleanor, a esperança de que existissem homens capazes de ver uma mulher como companheira, não como ornamento. O trem continuou sua jornada através da Nova Inglaterra, passando por cidades pequenas, onde pessoas acenavam das janelas de casas simples, atravessando florestas que se estendiam até o horizonte, cruzando rios que corriam livres em direção ao mar. Cada milha a levava mais longe de tudo que conhecia e mais perto de um futuro incerto, mas próprio. 3 dias de viagem a separariam de todas as respostas e da maior aposta de sua vida. Seria Nathaniel Blackthorne, o homem de suas cartas. Encontraria nas montanhas geladas do Colorado o lar que sua alma inquieta sempre buscara? Ou descobriria que havia trocado uma prisão dourada por outra apenas em cenário diferente? Enquanto o trem seguia seu curso inexorável para o oeste, Eleanor Mary Sullivan olhava para as estrelas que começavam a aparecer no céu escurecido e fez uma promessa silenciosa. Não importava o que encontrasse no Colorado, jamais permitiria que alguém voltasse a definir sua vida por ela. A liberdade tinha um preço, e ela estava disposta a pagá-lo. O frio do Colorado cortava como navalha afiada através do tecido do casaco quando Eleanor Mary desceu na pequena estação de Silver Creek, seus pés tocando pela primeira vez o solo rochoso das montanhas rochosas. O ar rarefeito das altitudes elevadas fez seus pulmões protestarem, acostumados que estavam à umidade salgada do Oceano Atlântico e à densidade atmosférica do nível do mar. Cada respiração era um lembrete físico de quão longe havia viajado, não apenas em milhas, mas em mundos inteiros de experiência. Flocos de neve dançavam preguiçosamente do céu plombo, pousando em seus ombros como bênçãos geladas de um mundo completamente novo, um mundo onde o horizonte se estendia infinitamente entre picos cobertos de neve que tocavam as nuvens. O contraste com Boston era tão dramático que Eleanor precisou de um momento para absorver a magnificência selvagem que a cercava. Montanhas que se erguiam como catedrais de pedra e gelo, florestas de pinheiros que sussurravam segredos antigos, um céu tão vasto que fazia sua alma se sentir simultaneamente pequena e expansiva. A estação não passava de uma construção tosca de madeira desgastada pelo clima, com apenas algumas pessoas aguardando sob a proteção do pequeno telhado de metal ondulado. O cheiro característico das montanhas, ar puro misturado com aromas de pinho, terra fria e neve fresca, era intoxicante após anos respirando os odores urbanos de Boston. Fumaça de chaminés industriais, sal do porto, perfumes artificiais dos salões. Eleanor procurou com os olhos um homem que correspondesse à descrição nas cartas cuidadosamente arquivadas em sua bolsa de mão. Alto, cabelos escuros, cicatriz na testa esquerda de um acidente com cavalo na juventude, olhos azuis descritos como cor do gelo dos lagos no inverno. Seu coração acelerou quando avistou uma figura imponente, recostada contra um poste de madeira, chapéu preto de abas largas puxado sobre os olhos, postura relaxada que contrastava com uma vigilância subjacente que falava de homem acostumado a ambientes onde a observação podia significar a diferença entre vida e morte. Nathaniel Blackthorne ergueu a cabeça quando ela se aproximou com passos hesitantes, e Eleanor sentiu o ar já rarefeito se tornar ainda mais escasso em seus pulmões. Os olhos dele eram exatamente como descritos nas cartas, de um azul intenso como o gelo dos lagos nas montanhas, mas carregavam uma profundidade que as palavras escritas jamais poderiam transmitir.
uma complexidade que falava de experiências que jamais caberiam em correspondência educada, trocada entre desconhecidos. Havia algo magnético em sua presença física, uma mistura de autoridade natural e gentileza genuína que a fez compreender instintivamente por que se sentira atraída por suas cartas, mesmo sem conhecê-lo pessoalmente. Era alto como prometera, facilmente uma cabeça acima dela, com ombros largos que enchiam o casaco de couro com autoridade natural, mas seus movimentos eram econômicos, graciosos, falando de homem confortável em seu próprio corpo e ambiente. Senhorita Sullivan? Sua voz era grave, modulada, com um sotaque que misturava a educação refinada com a rusticidade das terras abertas. Outra contradição intrigante num homem que claramente guardava mais camadas do que revelara em suas cartas. Sim, Sr. Blackthorne. Eleanor fez uma reverência leve, lembrando-se conscientemente de manter a postura simples que convinha a Mary Sullivan, filha de fazendeiros de Iowa. É um prazer finalmente conhecê-lo pessoalmente. Ele se aproximou com passos que criaram ecos suaves na plataforma de madeira, e ela percebeu outros detalhes que as cartas não mencionavam. A cicatriz na testa que dava caráter ao rosto, as linhas finas ao redor dos olhos que falavam de homem que passava muito tempo ao ar livre, observando horizontes distantes, as mãos grandes e claramente acostumadas a trabalho físico, mas com dedos longos e elegantes que sugeriam outras habilidades. Além da pecuária. Quando ele pegou sua mala de couro com gentileza automática, seus dedos roçaram os dela brevemente através das luvas de lã simples que ela usava, e Eleanor sentiu um choque elétrico que nada tinha a ver com o ar seco das montanhas. Era uma sensação completamente nova, não a repulsa que sentia quando Cornelius Blackwood tocava sua mão nas funções sociais, mas algo quente e perturbador que fez seu coração acelerar de maneira alarmante. O caminho até o rancho é longo, e a neve pode engrossar antes do anoitecer, explicou Nathaniel, indicando uma carroça robusta puxada por 2 cavalos castanhos de aparência sólida, claramente animais acostumados ao trabalho pesado em terreno difícil. Espero que não se importe da rusticidade. Estas montanhas não perdoam quem não se prepara adequadamente para suas mudanças de humor. Havia um cuidado genuíno em sua voz, uma preocupação com o bem-estar dela, que contrastava dramaticamente com a forma como os homens de Boston tratavam mulheres, como objetos delicados que precisavam ser protegidos, mas raramente consultados sobre suas próprias necessidades ou conforto. Eleanor subiu na carroça com a ajuda de sua mão firme, acomodando-se no banco de madeira coberto com almofadas simples, mas bem feitas. Ele lhe ofereceu um cobertor de lã grossa que cheirava a pinho e fumaça de lareira, aromas masculinos e naturais que despertaram nela sensações completamente estranhas ao ambiente perfumado e artificialmente delicado da mansão paterna. Este cobertor foi feito por... Nathaniel começou, depois parou, como se tivesse tocado em território sensível. Por alguém que conhecia bem os invernos destas montanhas. Eleanor percebeu a hesitação e se perguntou sobre a história por trás daquele cobertor, quem o fizera, por que Nathaniel parecia relutante em falar sobre isso. Mais um mistério numa equação que já continha mistérios demais. Enquanto a carroça se afastava da pequena cidade em direção às montanhas cobertas de neve, Eleanor observou discretamente o perfil de Nathaniel enquanto ele conduzia os cavalos com competência natural. Havia algo em seus olhos quando pensava que ela não estava olhando. Uma sombra, uma dor antiga, uma perda que as cartas educadas jamais haviam revelado. Também havia momentos em que ele olhava para as montanhas com expressão de homem que via mais do que paisagem, que via lar, propósito, memórias que podiam ser tanto reconfortantes quanto dolorosas. A paisagem que se desenrolava ao redor deles era de beleza selvagem que tirava o fôlego. Pinheiros cobertos de neve criavam padrões geométricos contra o céu cinzento. Rochas gigantescas emergiam da neve como esculturas naturais, e ao longe, picos montanhosos se perdiam entre nuvens baixas. O silêncio era profundo, quebrado apenas pelo ranger das rodas da carroça, o resfolegar ritmado dos cavalos e o sussurro do vento entre os pinheiros. É ainda mais belo do que descreveu em suas cartas, murmurou Eleanor, esquecendo momentaneamente de controlar o refinamento natural de sua voz. Nathaniel a olhou com curiosidade renovada.
Você tem um modo interessante de se expressar, senhorita Sullivan. Educação formal. Eleanor sentiu o coração acelerar. Não, Sr. Blackthorne. Apenas... Sempre gostei de ler quando podia conseguir livros. Chame-me de Nate, por favor, disse ele com um sorriso que transformou completamente seu rosto, suavizando as linhas duras e revelando um homem capaz de grande ternura. E você... Posso chamá-la de Mary? Claro. O nome soou estranho em seus próprios ouvidos, como roupa emprestada que não servia perfeitamente, mas que teria que servir. Que segredos guardavam aquelas montanhas silenciosas e que mistérios escondiam-se por trás dos olhos azul-gelo do homem que se tornara sua última esperança de liberdade. E quanto tempo levaria antes que sua própria máscara começasse a escorregar, revelando Eleanor Caldwell sob a fachada cuidadosamente construída de Mary Sullivan. As montanhas erguiam-se ao redor deles como catedrais de pedra e neve. Suas faces rochosas, esculpidas pelo tempo e pela vontade divina, em formas que tiravam o fôlego de Eleanor e faziam sua alma se sentir simultaneamente pequena e expansiva diante da grandeza da criação. O vento sussurrava entre os pinheiros histórias antigas que ela não compreendia com a mente, mas que tocavam algo profundo e primitivo em sua alma, uma linguagem anterior às palavras, feita de silêncio, contemplação e reverência diante do sublime natural. Conforme a carroça subia pela trilha serpenteante, Eleanor podia sentir o ar se tornando ainda mais rarefeito, cada respiração um lembrete de quão longe havia viajado de tudo o que conhecia. As rodas da carroça ocasionalmente escorregavam no gelo formado nas pedras da trilha, mas os cavalos pareciam conhecer cada curva, cada desnível, movendo-se com confiança através da paisagem desafiante. Ali, disse Nate, apontando para uma abertura entre os pinheiros, onde o vale se abria como leque natural. O Rancho Moonrise. O Rancho Moonrise surgiu entre os penhascos como uma visão de conto de fadas, adaptado à realidade selvagem das montanhas. A casa principal, construída em madeira sólida de pinho e pedra local extraída das próprias montanhas, aninhava-se contra uma encosta naturalmente protegida, suas linhas harmoniosas seguindo os contornos da geografia, como se tivesse crescido organicamente do solo rochoso. Grandes janelas voltadas para o vale, que se estendia além, captavam e refletiam a luz filtrada das nuvens, criando um efeito caloroso e acolhedor que contrastava com a grandiosidade selvagem do ambiente circundante. Fumaça subia preguiçosamente de várias chaminés, criando fitas cinzas contra o céu cada vez mais carregado de neve, prometendo calor e conforto após a viagem fria. É absolutamente lindo, murmurou Eleanor, esquecendo-se momentaneamente de que era Mary Sullivan, a simples filha de fazendeiros que supostamente viajara desde Iowa. A exclamação saiu carregada de uma sinceridade e sofisticação estética que fez Nathaniel olhá-la com curiosidade renovada e ligeiramente intrigada. O rancho se estendia além da casa principal. Estábulos bem construídos, onde se podia ouvir os cavalos se movimentando e relinchando suavemente, currais com cercas sólidas, onde algumas cabeças de gado se reuniam buscando proteção do vento, construções menores que pareciam ser depósitos para equipamentos e suprimentos. Tudo falava de prosperidade modesta, mas sólida, trabalho honesto e planejamento cuidadoso. Já viveu em montanhas antes, senhorita Sullivan? Perguntou Nate enquanto conduzia a carroça pelo caminho de pedras cuidadosamente dispostas que levava à varanda da casa principal. Eleanor corou, percebendo que reagira de forma sofisticada demais para alguém de origem supostamente humilde. Não, Sr. Blackthorne, mas sempre sonhei com lugares assim. Lugares onde o céu parece ao alcance das mãos e onde uma pessoa pode respirar ar puro sem o cheiro de fábricas e fumaça. Ele sorriu pela primeira vez desde que se encontraram na estação. Uma transformação sutil, mas dramática, que suavizou as linhas duras de seu rosto e revelou um homem capaz de alegria genuína, apesar das sombras que claramente carregava. Você vai descobrir que o ar aqui é mais do que puro, é vivo, tem poder de cura que você não encontra nas cidades. A porta da casa se abriu antes mesmo que eles chegassem à varanda, revelando um homem negro de meia-idade, cujos movimentos eram ágeis apesar dos cabelos grisalhos, e cujos olhos brilhavam com inteligência aguçada e bondade genuína.
Estava vestido com roupas práticas, mas bem cuidadas, e havia algo em sua postura, dignidade natural não diminuída por circunstâncias, que imediatamente conquistou o respeito de Eleanor. Esta é Mary Sullivan, Moses, disse Nate, ajudando Eleanor a descer da carroça com gentileza automática. Mary, este é Moses Washington. Ele cuida da casa, conhece estas montanhas melhor que qualquer mapa, e é o melhor rastreador de 3 territórios. Moses tirou o chapéu em cumprimento respeitoso, mas havia algo em seus olhos que sugeria que via mais do que aparentava, que percebia camadas sob a superfície das pessoas. Bem-vinda ao Moonrise, senhorita Mary. Esperamos sinceramente que se sinta em casa aqui. A palavra casa ecoou estranhamente no coração de Eleanor. Fazia tanto tempo que um lugar não lhe despertava a sensação genuína de pertencimento que quase esquecera como era ter um lar verdadeiro. Não apenas um lugar onde se dormia e comia, mas um lugar onde a alma podia descansar. Obrigada, Moses. É um prazer conhecê-lo. Eleanor estendeu a mão para cumprimentá-lo, um gesto que claramente o surpreendeu e agradou. Muitas mulheres brancas, especialmente as de classe mais alta, não cumprimentariam um homem negro com tal naturalidade e respeito. Deixe-me mostrar-lhe a casa, disse Nate, carregando sua mala em direção à varanda. Moses preparou o quarto de hóspedes para você. Esperamos que esteja confortável. Ao subir os degraus da varanda de madeira sólida, Eleanor notou detalhes que falavam do caráter dos habitantes. Cadeiras de balanço posicionadas para contemplar o pôr do sol sobre o vale, vasos com plantas resistentes ao frio que adicionavam toques de vida e cor, ferramentas bem cuidadas dispostas com ordem militar. Tudo indicava pessoas que valorizam tanto praticidade quanto beleza, eficiência quanto conforto. Mas seria o Rancho Moonrise apenas um refúgio temporário em sua jornada para longe do passado, ou encontraria ali as raízes que sua alma nômade sempre buscara sem saber? E que segredos aquelas montanhas silenciosas guardavam sobre o homem que se tornara sua âncora numa vida que ela havia escolhido reconstruir completamente? Quando Nate abriu a porta da casa e ela viu o interior caloroso iluminado pela luz dourada das lamparinas, Eleanor sentiu algo se acomodar em seu peito, uma sensação de chegada que não tinha nada a ver com geografia e tudo a ver com a possibilidade, pela primeira vez na vida, de ser verdadeiramente bem-vinda exatamente como era. A casa por dentro surpreendeu Eleanor pela harmonia extraordinária entre conforto genuíno e funcionalidade prática, uma combinação que raramente via nos ambientes artificialmente ornamentados de Boston, onde beleza e utilidade eram frequentemente consideradas mutuamente excludentes. Os móveis, embora simples e claramente feitos por artesãos locais, em vez de importados da Europa, eram bem construídos e dispostos com gosto apurado que falava de alguém com o olho naturalmente treinado para proporção e harmonia. Tapetes indígenas em padrões geométricos coloridos, vermelhos profundos, azuis cobalto, amarelos dourados como o sol das montanhas, aqueciam os pisos de madeira polida até brilhar como mel escuro, criando ilhas de cor e textura que convidavam os pés descalços e a contemplação relaxada. As paredes ostentavam não apenas troféus de caça que se esperaria encontrar num rancho, mas também alguns quadros com paisagens delicadamente pintadas que captavam a luz mutável das montanhas com sensibilidade quase poética. Fiz estes durante os invernos mais longos, explicou Nate, notando o interesse genuíno de Eleanor nas pinturas, sua voz carregando um toque de timidez que contrastava com sua presença física confiante. As montanhas mudam de cor conforme a luz, e às vezes preciso capturar esses momentos antes que desapareçam para sempre na memória. Eleanor se aproximou de uma tela particularmente impressionante que retratava o nascer do sol sobre os picos nevados, as pinceladas suaves e quase poéticas, revelando uma sensibilidade artística que contrastava dramaticamente com a aparente rusticidade do fazendeiro. As cores eram exatas. Ela já havia observado aquelas variações de rosa, ouro e violeta nas montanhas durante a viagem, mas havia mais do que técnica na pintura. Havia emoção, uma conexão profunda entre artista e paisagem que transcendia mera representação. São extraordinárias, disse ela, esquecendo novamente de modular a sofisticação natural de sua voz educada.
Você estudou pintura formalmente? Há uma qualidade quase impressionista em seu tratamento da luz. Nate hesitou, como se a pergunta tocasse em territórios que preferia manter inexplorados, regiões de sua vida que guardava com cuidado consciente. Um pouco antes de vir para cá. Mas isso foi há muito tempo, numa vida diferente. Mudou de assunto com habilidade diplomática. Conte-me sobre você, Mary. Suas cartas mencionavam que perdeu os pais jovem. Eleanor sentiu o peso familiar da mentira como pedra fria no estômago. Havia construído cuidadosamente a história de Mary Sullivan durante as longas semanas de preparação. Órfã criada por tios numa fazenda em Iowa, sem educação formal, mas com conhecimentos práticos de cuidados domésticos, uma mulher simples, buscando estabilidade e companheirismo, numa terra onde tais coisas eram valorizadas mais do que linhagem ou fortuna. Cada detalhe fora pensado para afastá-la ao máximo da verdade sobre Eleanor Caldwell. Sim, muito jovem. Febre tifoide quando eu tinha apenas 12 anos. As palavras saíam ensaiadas, mas ela as coloriu com emoção genuína ao pensar na perda real de sua mãe. Meus tios paternos me criaram na fazenda deles em Iowa, pessoas bondosas, mas simples. Quando eles partiram também, deixou a frase suspensa, permitindo que Nate preenchesse os silêncios com suas próprias suposições compassivas. Compreendo perfeitamente. As perdas nos ensinam a valorizar o que encontramos depois, não é verdade? Havia uma dor genuína em sua voz, como se falasse por experiência própria, profunda e recente. Às vezes penso que as pessoas que sofreram perdas significativas desenvolvem uma capacidade especial de reconhecer bondade genuína quando a encontram. Havia camadas de significado nessas palavras que Eleanor não conseguia decifrar completamente, mas sentia intuitivamente que tocavam em experiências que haviam moldado fundamentalmente quem Nathaniel Blackthorne se tornara. Moses apareceu na soleira da porta neste momento, carregando uma bandeja de madeira com chá fumegante em xícaras de cerâmica simples mas elegante, acompanhado de biscoitos que cheiravam a gengibre e canela. Pensei que a senhora gostaria de algo quente depois da viagem longa e fria, disse com gentileza natural. Eleanor aceitou a xícara gratamente, inalando o aroma de ervas que não reconhecia. Uma mistura complexa e reconfortante que parecia ter propriedades medicinais além do sabor agradável. Que chá é este? Tem um perfume absolutamente maravilhoso. Mistura que aprendi com... Moses começou. Depois lançou um olhar significativo para Nate antes de continuar mais cuidadosamente. Com a primeira esposa do patrão. Ela conhecia todas as plantas medicinais destas montanhas, suas propriedades e como combiná-las para diferentes necessidades. Um silêncio denso e carregado de significados não ditos desceu sobre o ambiente como névoa espessa. Eleanor percebeu imediatamente que havia tocado em outro território sensível, outra camada de mistério e dor que envolvia aqueles homens e aquele lugar extraordinário. A menção de uma primeira esposa explicava algumas coisas. A qualidade maternal dos tapetes indígenas, o cobertor que cheirava a cuidados femininos, a sensação de que a casa havia sido decorada por mãos que compreendiam como criar verdadeiro lar. Ela deve ter sido uma mulher muito sábia, disse Eleanor suavemente, instintivamente respeitando a dor que percebia nas reticências dos dois homens. Era, confirmou Nate simplesmente, sua voz baixa. Sarah conhecia segredos destas montanhas que levaram gerações para aprender. Sabia quais plantas curavam, quais nutriam, como ler os sinais que a natureza nos dá sobre mudanças de clima e estações. Havia uma reverência em sua voz ao falar de Sarah, que tocou Eleanor profundamente. Aqui estava um homem que havia conhecido o amor verdadeiro, parceria genuína, e que carregava a memória desse amor como tesouro precioso, mesmo na dor da perda. Que história trágica havia moldado o coração de Nathaniel, e como seus próprios segredos se entrelaçariam com os mistérios do Rancho Moonrise. Eleanor tomou mais um gole do chá medicinal e sentiu que cada sorvo a levava mais fundo numa teia de complexidades que apenas começava a vislumbrar. Os dias que se seguiram estabeleceram um ritmo completamente diferente do que Eleanor conhecera em toda a sua vida privilegiada. Era um ritmo marcado não pelos ponteiros do relógio de pêndulo na mansão paterna, ou pelos compromissos sociais cuidadosamente orquestrados de Boston,
mas pelos ciclos naturais da luz solar, das estações, das necessidades genuínas de animais e terra que não se importavam com posição social ou horários artificiais. Eleanor acordava naturalmente com o primeiro raio de sol, filtrando através das cortinas simples, mas bem feitas do quarto que Moses lhe havia preparado no andar superior da casa. Um espaço pequeno, mas extraordinariamente aconchegante, com uma janela que oferecia vista panorâmica das montanhas e uma cama com colcha de retalhos que contava histórias em cada quadrado de tecido cuidadosamente costurado à mão. Pela janela, observava Nate alimentando os cavalos nos currais, seus movimentos econômicos e precisos, revelando anos de experiência íntima com os animais e conforto absoluto no trabalho físico. Ele falava com os cavalos em voz baixa, quase sussurrando palavras que Eleanor não conseguia ouvir, mas podia sentir pelo tom, gentil, tranquilizador, respeitoso. Os cavalos respondiam com confiança absoluta, como se compreendessem não apenas suas palavras, mas seus pensamentos e intenções. Havia uma poesia masculina em seus movimentos que Eleanor nunca observara nos cavalheiros de Boston, acostumados que eram a ter servos para todas as tarefas físicas. Nate carregava fardos de feno com força natural, consertava cercas com competência prática, montava cavalos com graça que falava de parceria genuína entre homem e animal. Era trabalho honesto que dava propósito visível e satisfação autêntica, algo que Eleanor começava a compreender que nunca havia experimentado em sua vida de privilégios vazios. Eleanor descia para ajudar Moses na cozinha, descobrindo gradualmente que suas habilidades domésticas, embora severamente limitadas pela vida protegida que levara, eram suficientes para as necessidades genuinamente simples do rancho. Moses a ensinava pacientemente os segredos da culinária de montanha, como fazer pão que não ressecasse no ar rarefeito das altitudes elevadas, como conservar carnes para os invernos longos, quando os suprimentos frescos eram escassos, como preparar remédios naturais com as ervas selvagens que cresciam nas encostas. A primeira senhora Blackthorne sabia de todas essas coisas, contou Moses uma manhã, enquanto demonstrava como preparar um unguento para cortes e feridas menores, suas mãos experientes movendo-se com precisão aprendida através de anos de prática. Sarah Moonfeather. Nome bonito para uma mulher bonita, não acha? Moonfeather. Eleanor parou de mexer a mistura de ervas e cera de abelha, intrigada pela poesia do nome e suas origens óbvias. É um nome indígena, não é? Moses assentiu, seus olhos se tornando distantes com memórias que claramente guardava com carinho e tristeza. Ela era Uti. Conheceu o patrão quando ele ainda servia no exército como oficial de cavalaria. Foi amor à primeira vista. Pelo menos é o que todos diziam. Ela o ensinou a ver estas montanhas não como território a ser conquistado e dominado, mas como lar, a ser respeitado e protegido. Eleanor absorveu esta informação crucial em silêncio respeitoso, peças do quebra-cabeças começando a se encaixar. Nas cartas formais trocadas com Nate durante os meses de correspondência, ele mencionara brevemente que fora casado antes, mas jamais entrara em detalhes sobre a esposa falecida ou as circunstâncias de sua perda. Imaginar que ele havia se apaixonado por uma mulher indígena revelava camadas de complexidade social e emocional que ela não esperara encontrar neste homem aparentemente direto. Também explicava alguns dos detalhes que havia notado na casa, a apreciação pela beleza natural, a harmonia com o ambiente, os artefatos indígenas dispostos com respeito em vez de como curiosidades. Nathaniel Blackthorne havia sido educado não apenas por livros e educação formal, mas pela sabedoria de uma cultura completamente diferente da sociedade branca dominante. À tarde, enquanto Eleanor remendava uma camisa rasgada de Nate, tarefa que trouxera de volta memórias tocantes da mãe, ensinando-lhe bordado nos serões aconchegantes de Boston, quando a vida ainda parecia segura e previsível, ouviu vozes baixas vindas do estábulo principal. A curiosidade vencendo a cautela, aproximou-se discretamente da janela e viu Nate conversando intensamente com um jovem índio, ambos inclinados sobre mapas espalhados sobre fardos de feno. O jovem parecia agitado, gesticulando com urgência em direção às montanhas distantes, enquanto Nate escutava com expressão grave, que Eleanor começava a reconhecer.
a expressão de homem acostumado a tomar decisões difíceis com consequências potencialmente perigosas. Havia urgência naquela conversa, algo que transcendia os assuntos rotineiros de uma fazenda de gado, algo que falava de responsabilidades e riscos, muito além de agricultura e pecuária. Eleanor se afastou da janela quando percebeu que sua presença poderia ser intrusa, o coração acelerado com perguntas que não podia fazer diretamente. Que assuntos secretos ocupavam Nathaniel Blackthorne além da criação de animais? Que responsabilidades havia assumido que requeriam reuniões clandestinas e planejamento cuidadoso? E quanto tempo levaria para que ele descobrisse que ela também guardava segredos que poderiam mudar completamente tudo entre eles? Segredos que poderiam destruir a confiança cuidadosa que estava sendo construída, ou que poderiam criar vínculos ainda mais profundos, baseados no entendimento compartilhado do que significava arriscar tudo por princípios que transcendiam segurança pessoal. As montanhas ao redor do rancho pareciam sussurrar com vozes que Eleanor estava apenas começando a ouvir, e cada dia revelava novas camadas de mistério que a faziam perceber que havia tropeçado numa situação muito mais complexa e potencialmente perigosa do que jamais imaginara quando decidiu fugir de Boston em busca de amor simples e vida pacífica. A primeira nevasca séria da temporada chegou sem aviso adequado, como frequentemente acontecia nas montanhas, onde padrões climáticos podiam mudar com rapidez devastadora, transformando o mundo numa aquarela impressionista de brancos puros e cinzas prateados que se estendia até o horizonte infinito. Eleanor acordou numa manhã para descobrir que as janelas estavam completamente cobertas de gelo cristalizado em padrões delicados e intrincados, como rendas venezianas, e que o silêncio profundo da neve havia engolido todos os sons familiares do rancho, os relinchos dos cavalos, o mugir do gado, até mesmo o sussurro constante do vento entre os pinheiros. O mundo havia se tornado subitamente abafado e íntimo, como se um cobertor gigante tivesse sido cuidadosamente estendido ao redor de toda a paisagem, criando um santuário natural contra as realidades duras do mundo exterior. Era ao mesmo tempo belo e ligeiramente ominoso, a beleza da natureza em sua exibição mais espetacular, mas também um lembrete do poder de forças além do controle humano. Pode durar dias, explicou Nate durante o café da manhã numa cozinha aquecida pelo fogão, a lenha que Moses havia alimentado com toras espessas de pinho resinoso, as chamas dançando hipnoticamente atrás da porta de ferro. Quando as tempestades chegam assim, sem aviso adequado, é melhor nos prepararmos para ficar completamente isolados do resto do mundo. As estradas se tornam intransitáveis, e mesmo um homem a cavalo seria imprudente para tentar chegar à cidade. Eleanor não conseguiu esconder um arrepio, não de frio, pois a casa estava maravilhosamente aquecida, mas de uma expectativa estranha e confusa que não sabia como nomear adequadamente. A ideia de ficar confinada com Nate por dias indefinidos despertava nela sensações contraditórias, de nervosismo e antecipação, uma mistura de emoções completamente desconhecida em sua experiência. À noite, enquanto o vento uivava ao redor da casa, como um lobo solitário procurando abrigo, os três moradores se reuniram na sala principal numa cena de tranquilidade doméstica que Eleanor achou profundamente comovente. Moses consertava arreios de couro sob a luz amarela constante do lampião, seus dedos trabalhando com habilidade adquirida através de décadas de prática, enquanto Nate lia um volume encadernado de poesia, uma surpresa que Eleanor não esperava e que revelava ainda outra camada de complexidade no homem que pensava estar começando a compreender. Eleanor ocupava uma cadeira próxima ao fogo, bordando um lenço com padrões intrincados que aprendera com a mãe durante aqueles serões pacíficos em Boston, que agora pareciam pertencer a outra vida inteiramente. O trabalho de agulha lhe dava conforto familiar e mantinha suas mãos ocupadas enquanto sua mente processava as estranhas novas realidades de sua situação. "Você lê Wordsworth?" perguntou Eleanor, reconhecendo a capa verde distintiva do volume nas mãos de Nate. A pergunta escapou antes que pudesse se censurar, revelando mais familiaridade com literatura do que Mary Sullivan deveria razoavelmente possuir. Nate ergueu os olhos da página, um sorriso tocando os cantos de sua boca,
de uma maneira que fez o coração de Eleanor acelerar irregularmente. Você conhece Wordsworth, Mary? Isso é bastante impressionante para uma simples filha de fazendeiros. Eleanor sentiu calor subir em suas bochechas, buscando desesperadamente uma explicação plausível que não expusesse ainda mais sua farsa. Minha patroa anterior em Iowa tinha uma pequena biblioteca. Às vezes ela me permitia folhear os livros quando havia terminado minhas tarefas. Era uma mentira, mas que se sentia menos pesada que suas outras mentiras, porque tocava numa verdade. Ela genuinamente amava poesia. Genuinamente encontrava consolo e inspiração nas palavras de autores como Wordsworth, que compreendiam a conexão entre espírito humano e mundo natural. I wandered lonely as a cloud, recitou Nat suavemente, seus olhos fixos nos dela com intensidade que a fez se sentir simultaneamente exposta e valorizada. That floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. Sua voz deu aos versos familiares uma qualidade hipnótica e profundamente emocional, carregada de uma melancolia que fez o coração de Eleanor acelerar com reconhecimento. Havia tanto mais em Nathaniel Blackthorne do que aparentava. Camadas de educação, sensibilidade e dor que ele mantinha cuidadosamente escondidas sob a máscara do fazendeiro prático, assim como ela escondia sua própria complexidade sob o exterior simples de Mary Sullivan. Você tem uma voz maravilhosa para a poesia, murmurou ela, baixando os olhos para o bordado para esconder a confusão de sentimentos que sua recitação havia despertado. As palavras soam vivas quando você as declama. Sarah costumava dizer isso. A frase saiu sem que ele parecesse pretendê-la, e o silêncio que se seguiu foi denso com significados que nenhum deles se sentia preparado para explorar abertamente. Moses pigarreou discretamente, pondo de lado o couro que estava consertando. Acho que vou verificar se os cavalos estão bem abrigados contra a tempestade, disse diplomaticamente, levantando-se com movimentos que de alguma forma conseguiram ser tanto casuais quanto propositais. Este vento está ficando mais forte. Eleanor sabia perfeitamente bem que Moses estava lhes dando privacidade deliberadamente, criando oportunidade para a conversa que poderia não acontecer sob circunstâncias normais. Pela primeira vez desde sua chegada, ela e Nate ficaram completamente sozinhos juntos, com apenas o crepitar do fogo e o vento lá fora como testemunhas para quaisquer palavras que pudessem ser trocadas numa atmosfera crescentemente carregada de possibilidade. Seria aquela noite o momento em que as máscaras cuidadosamente construídas começariam finalmente a escorregar? E se isso acontecesse, o que seria revelado por baixo? Compreensão e aceitação, ou decepção e rejeição que destruiria a base frágil que estava sendo construída entre eles? O fogo na lareira havia se reduzido a brasas douradas que pulsavam como batimentos cardíacos hipnóticos quando Nate fechou cuidadosamente o volume de Wordsworth e olhou diretamente para Eleanor com uma intensidade que a fez sentir que ele podia ver através de todos os segredos que carregava. A luz suave das brasas moribundas dançava em seu rosto, suavizando as linhas de tensão que normalmente carregava e revelando uma vulnerabilidade que ele raramente permitia mostrar, especialmente para alguém em quem ainda não confiava completamente. Posso fazer-lhe uma pergunta pessoal, Mary? Sua voz era baixa, quase íntima na quietude extraordinária da sala, onde até mesmo os sons do vento lá fora pareciam abafados e distantes. Eleanor sentiu seu coração disparar com pânico mal controlado. Claro, Nate. Suas mãos, ele indicou discretamente para as mãos dela, que segurava o bordado delicado. Elas nunca trabalharam muito em trabalho físico pesado, não é verdade? São muito macias e bem cuidadas para alguém que supostamente passou a vida numa fazenda trabalhando em Iowa. Eleanor olhou para suas próprias mãos. Mãos que jamais conheceram calos verdadeiros, protegidas por luvas de seda e cuidadas com cremes caros importados de Paris, mantidas com manicures regulares que as mantinham lisas como seda e brancas como alabastro. Como pudera ser tão descuidada a ponto de não pensar sobre evidência tão óbvia de sua origem privilegiada? Começou, mas a mentira bem ensaiada morreu em seus lábios, sob o olhar penetrante dele, um olhar que era paciente, mas também inexorável,
como se ele estivesse preparado para esperar o tempo que fosse necessário pela verdade. E seu modo de falar, continuou Nate, inclinando-se ligeiramente para frente de uma maneira que era tanto intimidadora quanto surpreendentemente gentil. Às vezes você esquece completamente e usa palavras, construções gramaticais, como se tivesse recebido educação formal. Educação cara, o tipo que famílias de fazendeiros em Iowa simplesmente não podem custear. O silêncio se estendeu entre eles como uma ponte frágil sobre um abismo, e Eleanor sentia as máscaras cuidadosamente construídas que havia erguido se desfazendo como açúcar na chuva. Parte dela estava absolutamente aterrorizada, mas outra parte, uma parte que não sabia que existia até este momento, sentiu alívio imenso diante da possibilidade de finalmente ser completamente honesta com outro ser humano. Você não é Mary Sullivan, né? A pergunta foi feita sem acusação, apenas com curiosidade genuína e uma paciência infinita que sugeria que ele estava disposto para aceitar qualquer verdade que ela pudesse oferecer, não importa quão complicada ou potencialmente perigosa pudesse ser para ambos. Eleanor baixou o bordado para seu colo, suas mãos tremendo ligeiramente com emoções que haviam sido suprimidas por muito tempo. Não, sussurrou ela, não sou. Então quem é você realmente? Eleanor ergueu seus olhos para encontrar os dele. Não havia raiva visível, apenas uma paciência infinita, como se ele estivesse preparado para aceitar qualquer verdade que ela pudesse oferecer, não importa quão complicada ou potencialmente perigosa pudesse ser para ambos. Meu nome é Eleanor Caldwell. Sou filha do Judge Henry Caldwell de Boston. As palavras saíram numa corrida, como água rompendo através de uma represa que havia estado contendo águas de enchente por muito tempo. Fugi de casa para escapar de um casamento arranjado com um homem que... Ela parou respirando fundo para se acalmar. Com um homem que via em mim apenas um ornamento para sua fortuna e um símbolo de seu status social. Nate se recostou na poltrona, processando esta revelação com a mesma consideração calma que ela imaginava que ele levava para todas as decisões importantes. E por que escolheu vir para cá? Para um fazendeiro completamente desconhecido, no meio do nada nas montanhas? Por que suas cartas? Eleanor sentiu lágrimas queimando seus olhos. Lágrimas não de tristeza, mas de alívio por finalmente poder falar a verdade completa. Suas cartas falavam de dignidade, de trabalho honesto, de um lugar onde uma pessoa poderia ser julgada pelo que é por dentro, não pelo que possui ou herda. E o que você é, Eleanor Caldwell? A pergunta ecoou na sala como um desafio gentil que exigia não defensividade, mas verdadeiro autoexame. Eleanor olhou para as brasas brilhantes da lareira, procurando palavras que a definiriam com mais precisão e honestidade. Sou alguém que sempre quis ser genuinamente útil, que sempre sonhou em fazer diferença real na vida de pessoas que precisam de ajuda, que acredita que há infinitamente mais na vida do que bailes de salão e vestidos caros que não servem para nenhum propósito além de exibição. Quando ergueu os olhos novamente, encontrou em Nate um sorriso que transformou completamente todo o seu rosto, e soube instintivamente que a verdade, por mais assustadora que fosse de revelar, havia sido absolutamente a escolha certa. Havia aceitação em seus olhos, e algo mais, algo que parecia extraordinariamente com respeito por sua coragem em tomar riscos enormes para criar uma vida baseada em valores pessoais em vez de expectativas sociais. Mas ainda havia mais segredos que ambos carregavam, e a noite ainda era jovem para revelações que poderiam mudar tudo o que pensavam compreender sobre si mesmos e sobre as complexidades perigosas que cercavam o aparentemente pacífico Rancho Moonrise. Os dias que se seguiram à confissão de Eleanor trouxeram uma mudança sutil, mas profundamente significativa na atmosfera do rancho que todos os 3 moradores podiam sentir, mas ninguém abordava diretamente. Nate tratava Eleanor com a mesma gentileza e consideração de antes, mas havia agora uma intimidade nova em suas conversas, uma confiança que não existia quando ela ainda estava mantendo a elaborada farsa de Mary Sullivan, simples filha de fazendeiros de Iowa. Era como se a verdade tivesse purificado o ar entre eles, removendo barreiras que haviam estado inconscientemente presentes, mesmo durante seus momentos mais relaxados juntos.
conversas fluíam mais naturalmente, risos vinham mais facilmente, e silêncios eram confortáveis em vez de carregados com perguntas não feitas e evasões cuidadosas. Você disse que sempre quis ajudar pessoas, comentou Nate numa manhã enquanto caminhavam juntos pelos estábulos, verificando animais que haviam resistido a uma noite particularmente fria com típica resistência de gado criado nas montanhas. Em Boston, conseguia realmente fazer isso ou era mais simbólico do que prático? Eleanor ajustou o xale quente ao redor dos ombros, protegendo-se do ar cortante que carregava indícios de mais neve para vir. A pergunta tocava em memórias que eram tanto dolorosas quanto orgulhosas, ações que haviam finalmente levado à descoberta de seu pai sobre suas atividades e subsequente pressão para casar-se com Cornelius Blackwood. Secretamente, sim. Ajudei algumas famílias necessitadas com dinheiro e recursos de que precisavam para recomeçar suas vidas após circunstâncias difíceis. Também contribuí para causas que ela hesitou, lembrando dos riscos que havia tomado, que meu pai desaprovava fortemente, porque desafiavam estruturas sociais que beneficiavam pessoas como nossa família. Que tipo de causas especificamente? A voz de Nate carregava interesse genuíno em vez de mera polidez. Eleanor sentiu uma agitação familiar de nervosismo ao lembrar-se de quão perigosas suas atividades haviam sido, não apenas socialmente, mas potencialmente legalmente dado o clima político da sociedade bostoniana. Famílias de ex-escravos que precisavam de auxílio para se estabelecerem após a emancipação. Mulheres que estavam fugindo de situações abusivas, onde precisavam de recursos para escapar e construir novas vidas em algum lugar seguro. Nate parou completamente de caminhar, virando-se para encará-la com uma expressão intensa, que a fez perceber que este tópico havia tocado algo profundamente importante para ele. Você realmente arriscou sua posição social confortável para ajudar os membros mais vulneráveis da sociedade? Não parecia haver uma escolha real, Eleanor respondeu com a honestidade direta que havia se tornado natural entre eles desde sua confissão. Quando você vê sofrimento que pode aliviar com recursos que não farão falta, ela deu de ombros ligeiramente, como se tivesse sido naturalmente óbvio, em vez de socialmente revolucionário. O dinheiro não significava nada importante para mim, mas para eles significava uma chance de recomeçar completamente. Algo profundo mudou nos olhos de Nate. Um reconhecimento, como se ele visse nela um espírito afim que compreendia instintivamente princípios que muitas pessoas discutiam, mas poucas realmente viviam quando isso requeria sacrifício pessoal. Eleanor, preciso mostrar-lhe algo importante, disse ele com decisão súbita. Algo que a ajudará a compreender por que escolhi construir uma vida aqui e por que sua coragem em ajudar pessoas vulneráveis significa mais para mim do que você poderia imaginar. Ele a guiou por uma trilha estreita que subia pela encosta rochosa atrás da casa, o caminho serpenteando entre pinheiros altos e pedras cobertas de musgo que criavam degraus naturais numa encosta que era tanto bela quanto ligeiramente traiçoeira para alguém não acostumada a tal terreno. Eleanor se viu respirando pesadamente, devido tanto ao esforço físico quanto ao ar rarefeito da altitude, mas também devido a um senso crescente de que o que Nate estava planejando mostrar-lhe representaria outro ponto de virada em seu relacionamento que se aprofundava rapidamente. A trilha levou a uma clareira pequena e escondida, onde uma cabana modesta estava encostada contra uma formação rochosa natural que proporcionava tanto abrigo quanto camuflagem de qualquer um que pudesse estar procurando por algo que eles preferiam manter privado. Fumaça estava subindo de sua chaminé, e vozes baixas podiam ser ouvidas chegando até eles no ar rarefeito da montanha. Quando se aproximaram mais, Eleanor viu uma cena que a deixou absolutamente sem fôlego de surpresa e profunda resposta emocional. Uma família indígena, homem, mulher e 2 crianças pequenas, estava se aquecendo ao redor de um fogo modesto, enquanto Moses distribuía cobertores e suprimentos de comida com eficiência silenciosa, que falava de experiência com este tipo de operação. Esta família está a caminho do México, explicou Nate em voz baixa, que não chegaria a qualquer um que pudesse estar escutando de outras direções. Eles escaparam de uma reserva governamental onde as condições eram desumanas.
As crianças estavam seriamente adoecendo e as autoridades estavam se recusando a permitir tratamento médico adequado. Eleanor observou a cena com compreensão crescente, seu coração se partindo diante da dignidade silenciosa daquela família que havia arriscado tudo para proteger seus filhos. A mulher segurava a criança menor contra seu peito, seus olhos grandes e escuros transmitindo gratidão sem palavras para Moses, que claramente compreendia exatamente do que eles mais precisavam. "Você os ajuda a escapar?", sussurrou Eleanor, finalmente compreendendo o significado completo do que havia tropeçado. "Ajudar famílias como esta tem sido meu propósito principal por 3 anos", confirmou Nate, sua voz carregando tanto orgulho quanto dor. "Desde que perdi Sarah e nossa filha." Eleanor sentiu como se o chão tivesse se movido sob seus pés. "Filha?" "Lily Moonfeather Blackthorn." "Ela tinha 6 anos quando..." A voz de Nate saiu tensa com emoção que ele claramente ainda lutava para controlar. "Ela e Sarah morreram num incêndio numa escola na reserva. Mas eu sei que não foi um acidente, Eleanor. Sei que alguém ateou aquele fogo deliberadamente." As peças do quebra-cabeças começaram finalmente a se encaixar na mente de Eleanor com clareza impressionante. A dor nos olhos de Nate que ela havia notado desde seu primeiro encontro, sua dedicação a ajudar famílias indígenas, as reuniões secretas, os mapas cuidadosamente desenhados, tudo fazia perfeito sentido quando compreendido como parte de uma missão pessoal de justiça e redenção. "Por isso você faz isto", murmurou ela, olhando novamente para a família na cabana e sentindo de uma maneira que nunca experimentara antes. "Por Sarah e Lily. Cada família que consegue chegar em segurança ao México é uma promessa que mantenho para Sarah e Lily", confirmou Nate simplesmente. "É minha maneira de honrar sua memória e lutar contra um sistema que trata pessoas como menos que humanas, baseado puramente em sua raça e herança cultural." Eleanor olhou novamente para a família buscando abrigo e soube, com certeza cristalina, que havia encontrado não apenas um lar, mas uma causa pela qual valia a pena viver e potencialmente morrer se as circunstâncias exigissem tal sacrifício final. Este era exatamente o tipo de trabalho significativo que sua alma havia sempre ansiado. Trabalho que finalmente daria propósito real aos recursos privilegiados que ela sempre havia se sentido culpada por possuir. Mas ainda havia mais segredos a serem revelados e perigos se aproximando, que testariam a coragem e o compromisso de todos com princípios que transcendiam segurança e conforto pessoais. As semanas que se seguiram trouxeram Eleanor para o coração da operação clandestina, que Nate coordenava com eficiência silenciosa, que falava de anos de planejamento cuidadoso e execução sob circunstâncias perigosas. Ela descobriu que o aparentemente pacífico Rancho Moonrise era na verdade uma estação crucial numa extensa rede subterrânea que ajudava famílias indígenas a escapar de condições desumanas nas reservas governamentais e fazer seu caminho para a segurança no México, onde podiam viver com dignidade e liberdade que lhes era negada nos Estados Unidos. A operação era muito mais sofisticada do que Eleanor havia inicialmente imaginado. Moses, ela soube, não era simplesmente um ex-escravo que trabalhava na fazenda, mas sim um organizador experiente com contatos que se estendiam até a cidade do México, conexões estabelecidas durante seus próprios anos servindo no Exército da União, onde se distinguira como batedor e coletor de inteligência, de habilidade e bravura excepcionais. Havia servido ao lado de Nate durante alguns dos conflitos mais brutais com tribos nativas americanas, e juntos haviam testemunhado atrocidades contra populações indígenas que haviam marcado ambos os homens profundamente e criado vínculos baseados em horror compartilhado pelas injustiças que seu próprio governo estava perpetrando. "A primeira vez que vi Sarah", contou Nate uma noite enquanto ele e Eleanor preparavam suprimentos para uma família que chegaria na manhã seguinte, suas mãos trabalhando eficientemente para embalar cobertores, comida seca e suprimentos médicos em fardos que poderiam ser facilmente carregados por pessoas viajando a pé através de terreno montanhoso traiçoeiro. Ela estava cuidando de crianças órfãs na reserva, usando suas próprias rações de comida para alimentá-las, costurando roupas de pedaços de material que conseguia encontrar ou implorar de oficiais. Eleanor dobrava cobertores com habilidade crescente
Imaginando a mulher que havia conquistado o coração deste homem extraordinário através de compaixão e altruísmo, em vez dos encantos femininos convencionais que a sociedade tipicamente valorizava. Como vocês realmente se conheceram? Eu estava investigando relatórios de tratamento cruel na reserva, não oficialmente para determinar se havia bases para ação legal contra administradores corruptos. Um sorriso triste tocou seus lábios enquanto se lembrava. Sarah se ofereceu para ser minha guia, para mostrar-me realidades que documentos oficiais estavam deliberadamente obscurecendo. Ela não tinha medo de falar a verdade, mesmo sabendo que poderia enfrentar represálias sérias por expor condições. E vocês se apaixonaram, instantânea e completamente. Era como se duas metades de uma alma finalmente tivessem se encontrado após vidas inteiras de busca. Nate parou de embalar medicamentos olhando diretamente para Eleanor, com a expressão que fez seu coração acelerar com reconhecimento. Nunca pensei que pudesse sentir algo assim novamente, particularmente não com alguém de um background tão diferente do de Sarah. O peso de suas palavras pairou no ar entre eles como algo vivo e respirando. Eleanor sentiu seu próprio coração acelerar, mas forçou-se a manter concentração no trabalho em questão, em vez de examinar muito de perto a crescente complexidade emocional que estava se desenvolvendo entre eles. Little Wolf, o jovem que você ocasionalmente vê conversando comigo, era apenas uma criança quando Sarah e Lily morreram, continuou Nate, retornando à tarefa prática de organizar suprimentos, mas com voz que carregava tanta ternura quanto dor. Eu o trouxe para cá, prometi que seria como família. Agora ele é nosso contato principal com famílias que precisam de assistência. Uma ponte entre nossos recursos e pessoas que estão desesperadas o suficiente para arriscar tudo pela liberdade. Eleanor absorveu essas informações, finalmente compreendendo a complexidade total da rede de proteção que Nate havia construído ao longo de anos de trabalho, paciente e perigoso. Não é extremamente perigoso? As autoridades governamentais não suspeitam de nada. Há sempre risco tremendo, reconheceu Nate com aceitação calma, que falava de homem que havia considerado cuidadosamente todas as consequências potenciais e decidido que algumas coisas valiam qualquer perigo. Mas certas coisas transcendem segurança pessoal. Você compreende isso perfeitamente, não é? É por isso que você fugiu de Boston. Por isso você está aqui em vez de segura na mansão de seu pai. Eleanor assentiu, sentindo uma conexão profunda se formando entre eles, baseada na compreensão compartilhada do que significava sacrificar tudo por princípios que transcendiam conforto ou segurança pessoais. Eu compreendo. Eleanor, há algo mais importante que preciso lhe contar, disse ele, e a seriedade súbita em sua voz a fez parar de trabalhar completamente. Recebi uma carta hoje através de nosso contato de correio na cidade, de um advogado em Boston. O sangue nas veias de Eleanor se transformou em gelo. Que tipo de carta? Alguém está ativamente procurando por você, oferecendo recompensa substancial por qualquer informação sobre seu paradeiro. A busca está sendo conduzida profissionalmente, com recursos que sugerem dinheiro sério por trás dela. As palavras atingiram Eleanor como golpe físico. O passado que ela havia tentado tão desesperadamente deixar para trás estava se aproximando das montanhas como uma tempestade no horizonte, ameaçando destruir tudo que ela havia encontrado no rancho Moonrise. Não apenas sua própria felicidade frágil, mas também a segurança de todas as pessoas que dependiam da rede clandestina que Nate havia arriscado tudo para criar e manter. Uma nova fase de perigo estava começando, uma que testaria a coragem e o compromisso de todos com princípios que haviam afirmado valorizar acima de suas próprias vidas. Eleanor percebeu que sua fuga pessoal de Boston havia inadvertidamente trazido inimigos diretamente para um lugar onde pessoas vulneráveis buscavam santuário e que as escolhas que faria a seguir poderiam determinar não apenas seu próprio destino, mas a segurança de todos que havia chegado a amar. A carta chegara pelas mãos de um comerciante viajante que fazia a rota regular entre Denver e as pequenas cidades mineradoras espalhadas pelas montanhas. Um homem que era conhecido por carregar tanto correspondência legítima quanto mensagens ocasionais que pessoas preferiam manter privadas dos serviços postais governamentais. Nate a estendeu para Eleanor com expressão grave, que imediatamente lhe disse que
que a vida estava prestes a mudar dramaticamente mais uma vez, observando cuidadosamente enquanto ela lia as linhas formais que transformaram a segurança temporária do rancho em algo frágil e potencialmente temporário. Procura-se Eleanor Caldwell, 32 anos, filha do Judge Henry Caldwell de Boston, desaparecida desde setembro. Recompensa generosa por informações que levem ao seu paradeiro seguro. Contactar Cornelius Blackwood, Hotel Metropole Denver. Eleanor sentiu o papel tremer em suas mãos, enquanto lia e relia as palavras que a fizeram perceber que distância sozinha não havia sido suficiente para escapar da determinação de homens que estavam acostumados a conseguir exatamente o que queriam, independentemente dos desejos ou bem-estar de qualquer outra pessoa. Ele realmente veio até aqui. Cornelius realmente viajou todo o caminho até o Colorado, procurando por mim. Quem exatamente é este homem? Perguntou Nate, sua voz carregando uma tensão que ela não havia ouvido antes. Uma vantagem que falava de homem que tinha experiência com pessoas perigosas e situações que requeriam estratégia cuidadosa para a sobrevivência. O homem com quem meu pai queria que eu me casasse. Ele é... Eleanor lutou para encontrar palavras adequadas para descrever a marca particular de ambição impiedosa de Cornelius Blackwood. Ele é persistente além da razão e acostumado a conseguir o que quer através de qualquer meio necessário. Quando Cornelius decide que quer algo, ele não aceita não como uma resposta que tenha qualquer validade permanente. Ela dobrou a carta cuidadosamente, como se essa simples ação pudesse de alguma forma diminuir a ameaça que ela representava para todos no rancho. Ele tem recursos extensos, conexões políticas e nenhuma reserva moral sobre usar qualquer um dos dois para alcançar seus objetivos. Se ele está oferecendo dinheiro de recompensa, as pessoas definitivamente procurarão, completou Moses, que havia entrado na sala silenciosamente durante sua conversa. Especialmente aqui nas montanhas, onde veios de ouro e depósitos de prata podem desaparecer durante a noite, deixando famílias desesperadas. Uma recompensa em dinheiro real vale mais do que qualquer promessa de riqueza mineral, que pode nunca se materializar. Eleanor se levantou abruptamente, caminhando rapidamente para a janela que oferecia vista das montanhas cobertas de neve. O mundo lá fora parecia imenso e protetor, mas agora ela sabia que nem mesmo aquelas alturas rochosas imponentes poderiam escondê-la indefinidamente de homens com recursos suficientes e determinação. Preciso partir imediatamente, disse ela, sua voz mais firme do que realmente se sentia por dentro. Não posso colocar qualquer um de vocês em perigo. Se Cornelius descobrir sobre o que vocês estão fazendo aqui, as consequências poderiam ser catastróficas para todos. Você não vai a lugar nenhum, declarou Nate com uma firmeza que não admitia argumento ou discussão. Este é seu lar agora, Eleanor. E nós não abandonamos família, independentemente de que ameaças externas possam emergir. A palavra família a atingiu como raio, trazendo lágrimas que ela lutou desesperadamente para conter. Em todos seus anos privilegiados em Boston, cercada por riqueza e conexões sociais, ela nunca havia experimentado o senso genuíno de pertencimento que esta simples declaração representava. Vocês não compreendem completamente, ela protestou, lutando para fazê-los compreender a extensão total da ameaça que Cornelius representava. Cornelius não é apenas persistente, ele é cruel quando contrariado. Se ele descobrir que vocês me ajudaram a me esconder, então teremos que garantir que ele não faça essa descoberta, interrompeu uma nova voz na entrada da sala. Eleanor se virou para ver Little Wolf, parado na soleira da porta, seus olhos escuros brilhando com determinação que era tanto juvenil quanto extraordinariamente madura. Ao lado dele estava uma mulher indígena de meia-idade, com cabelos grisalhos trançados em tranças tradicionais e uma expressão que irradiava tanto sabedoria antiga quanto inteligência prática que vinha de sobreviver a numerosos desafios que teriam quebrado espíritos mais fracos. Esta é Anna Two Eagles, apresentou Little Wolf com respeito. Ela conhecia Sarah intimamente. Quando soube que uma mulher estava em perigo no rancho, vim oferecer ajuda, disse Anna em inglês cuidadosamente pronunciado, que era, no entanto, claro e confiante. Meu povo conhece estas montanhas há muitas gerações. Sabemos lugares de esconderijo que homens brancos nunca encontrarão.
mesmo com cães e rastreadores experientes. Eleanor sentiu uma onda de emoção avassaladora diante da generosidade dessas pessoas que mal a conheciam, mas que estavam dispostas a arriscar sua própria segurança para proteger uma estranha simplesmente porque ela estava em perigo e havia encontrado refúgio num lugar que eles consideravam sagrado. Não posso aceitar tais riscos de qualquer um de vocês, ela protestou, mesmo que parte dela desesperadamente quisesse aceitar a proteção que ofereciam. Já arriscaram muito demais. Mulheres que fogem de homens cruéis são nossas irmãs, disse Ana, com dignidade simples que não admitia argumento. Sarah me ensinou isto quando nos conhecemos pela primeira vez. Agora honramos sua memória protegendo você, mesmo se isso requerer que enfrentemos perigos nós mesmas. Nate se aproximou de Eleanor, colocando suas mãos gentilmente em seus ombros, com toque que era tanto protetor quanto tranquilizador. Você tem uma escolha, Eleanor. Pode correr novamente, passar toda a sua vida olhando por cima do ombro, sempre com medo. Ou pode ficar e permitir que aqueles que se importam com você ajudem a protegê-la. Eleanor olhou em seus olhos azuis e viu ali não apenas proteção, mas algo infinitamente mais profundo. Algo que a fazia querer ser corajosa pela primeira vez na vida. Algo que a fazia acreditar que juntos eles poderiam enfrentar quaisquer perigos que estivessem se aproximando através das montanhas em direção ao santuário que havia se tornado mais precioso para ela do que qualquer riqueza ou status social que ela já havia conhecido. Mas primeiro, eles precisariam descobrir exatamente o que Cornelius estava planejando e se ele havia vindo sozinho ou com aliados que poderiam representar ameaças ainda maiores para todos no rancho e todos que dependiam de sua rede secreta para sobrevivência e liberdade. A neve havia parado de cair, deixando o mundo coberto por um manto branco imaculado que refletia a luz do sol matinal como milhões de diamantes espalhados por uma paisagem que era simultaneamente bela e ominosa. Eleanor estava na cozinha, ajudando Moses a preparar suprimentos para mais uma família de refugiados que era esperada para chegar dentro de dias, quando Little Wolf irrompeu pela porta com urgência, estampada claramente em seus traços tipicamente compostos. Homens se aproximando pela estrada principal, relatou ele rapidamente, sua voz habitualmente calma, tensa com tensão. 3 cavaleiros. Um deles está vestido como cavalheiro da cidade, roupas muito caras completamente inadequadas para a viagem nas montanhas. Eleanor sentiu seu sangue se transformar em água gelada em suas veias. Cornelius, sussurrou ela, e o nome emergiu como tanto reconhecimento quanto oração por força. Nate entrou na cozinha exatamente neste momento, tendo ouvido a comoção e imediatamente reconhecendo pelas expressões de todos que problema sério estava se aproximando rapidamente. Quantos homens no total, Little Wolf? 3. O homem bem vestido da cidade montando um cavalo preto caro e 2 outros que parecem pistoleiros profissionais contratados, homens acostumados à violência, portando armas abertamente, examinando as montanhas como se esperassem emboscada ou resistência. Eleanor se moveu para a janela, espiando cautelosamente através das cortinas de renda que Moses mantinha perfeitamente limpas. Mesmo a distância considerável, ela reconheceu imediatamente a figura elegante e predatória de Cornelius Blackwood, montado em seu garanhão negro, seu sobretudo caro, contrastando drasticamente com a funcionalidade rústica da paisagem montanhosa. Ao lado dele cavalgavam 2 homens de aparência dura, claramente acostumados à intimidação e violência, homens que portavam armas com familiaridade casual que falava de experiência em usá-las quando diplomacia falhava em alcançar resultados desejados. Ele me encontrou, murmurou Eleanor, sua voz emergindo tensa com emoções que variavam de terror a fúria por ter sua nova vida invadida por representantes de tudo de que havia fugido. Não, disse Nate com firmeza, que não deixava espaço para argumento ou desespero. Ele encontrou Mary Sullivan. Eleanor Caldwell não está aqui, e nunca esteve. Moses fechou as cortinas rapidamente, bloqueando a visão de qualquer um que pudesse estar observando a casa do lado de fora. As famílias na cabana da montanha, Anna Two Eagles, já as moveu para o sistema de cavernas secretas, tranquilizou Little Wolf eficientemente. Eles estão completamente seguros de descoberta, mesmo se estes homens procurarem por dias.
Eleanor se afastou da janela, sentindo seu coração batendo com um ritmo que ameaçava sobrecarregar sua capacidade de pensar claramente ou tomar decisões racionais sob pressão. Vocês não compreendem completamente. Cornelius é extremamente inteligente e experiente em conseguir o que quer. Se ele veio toda esta distância, é porque tem evidência sólida ou suspeitas fortes. Deve ter subornado alguém, obtido informações através de contatos. Então lidaremos com qualquer evidência que ele pensa ter, declarou Nate calmamente, sua voz contrastando dramaticamente com a tempestade de emoções que Eleanor estava experimentando. Você não está sozinha desta vez, Eleanor. Você tem família agora. O som de cavalos se aproximando ecoou claramente através do ar rarefeito da montanha, criando consciência de que tempo para a preparação estava rapidamente se esgotando. Eleanor fechou os olhos, respirando profundamente e tentando encontrar a coragem que sabia existir em algum lugar dentro dela, enterrada sob anos de condicionamento para evitar confronto e submissão à autoridade masculina. Posso fazer isto, sussurrou ela para si mesma tanto quanto para qualquer outra pessoa. Posso ser corajosa quando importa. Moses verificou discretamente através da fenda na cortina novamente. Eles pararam em frente da casa. O cavalheiro da cidade está desmontando, ajustando suas roupas. Ele parece confiante, como alguém que espera conseguir exatamente o que veio buscar. Eleanor endireitou seus ombros, ajustando o vestido simples que usava e amarrando seu avental ao redor da cintura, com movimentos que eram deliberadamente calmos e controlados. Se ela ia enfrentar Cornelius, seria como a mulher que ela havia se tornado, não como a garota assustada que havia fugido de Boston meses antes. Já não importa o que ele diga, que ameaças ele faça, disse Nate silenciosamente, posicionando-se onde pudesse observar, mas não intimidar. Lembre-se de que você tem todo o direito de escolher sua própria vida e futuro. A batida pesada ecoou através da casa como tiros de canhão, reverberando numa atmosfera subitamente silenciosa, onde todos prenderam a respiração. Eleanor caminhou em direção à porta com passos que eram firmes, apesar do tremor que sentia por todo o seu corpo. Este seria o momento que definiria não apenas seu futuro imediato, mas o tipo de mulher que ela escolheria ser pelo resto da vida, uma que se curvava às expectativas e ameaças de outros, ou uma que permanecia corajosamente firme em seu direito de determinar seu próprio destino, não importando qual pudesse ser o custo final. Quando chegou à maçaneta da porta, podia ouvir a voz de Cornelius do lado de fora, suave, confiante, carregando subtons de raiva mal controlada que a faziam perceber que este confronto seria ainda mais perigoso do que havia antecipado. Mas ela também ouviu, atrás de si, os sons silenciosos de pessoas que se importavam com ela, posicionando-se para oferecer qualquer apoio que pudesse ser necessário. Pela primeira vez em toda sua vida, Eleanor Caldwell não estava enfrentando o perigo completamente sozinha. Eleanor abriu a porta com a dignidade serena que havia aprendido observando as mulheres indígenas que conhecera no rancho. Uma quietude que vinha não da resignação ou derrota, mas da força interior baseada em conexão profunda com princípios mais importantes que segurança pessoal ou aprovação social. Cornelius Blackwood estava na varanda de madeira exatamente como ela o lembrava de Boston. Alto, impecavelmente vestido, apesar da longa viagem, com aquele sorriso predatório que sempre a fizera sentir como presa indefesa, capturada por um caçador que sentia prazer na antecipação da captura. Atrás dele estavam os dois homens contratados que ela nunca havia visto antes, mas cuja presença era claramente destinada a intimidar e desencorajar resistência. Eles não eram sutis sobre as armas que portavam, deixando claro que esta visita não era destinada como persuasão gentil ou negociação civilizada. Eleanor, minha querida, disse Cornelius, com voz que era superficialmente suave, mas carregava subtons inconfundíveis de satisfação por haver alcançado seu objetivo. Que tremendo alívio finalmente encontrá-la segura após tanta preocupação e inquietação. Sr. Blackwood, replicou Eleanor com leve inclinação da cabeça, como se ele fosse apenas um visitante comum, merecedor de cortesia básica, mas nenhuma deferência ou medo particular. Que surpresa vê-lo tão longe de Boston. Uma jornada muito longa, de fato. Vim encontrá-la naturalmente.
Seu pai está absolutamente transtornado de preocupação com sua segurança. Seus olhos se moveram além do ombro dela, observando o interior simples da casa com um desdém óbvio. Posso ver que você foi forçada a aceitar acomodações bastante primitivas durante sua aventura. Encontrei um lar aqui, respondeu Eleanor com simplicidade que não carregava defensividade, apenas declaração de fato. Cornelius riu, um som sem humor genuíno. Um lar? Eleanor, você é filha do Judge Caldwell. Nasceu para salões elegantes e sociedade sofisticada, não para esta existência rústica primitiva. Nate apareceu na entrada da sala, posicionando-se ligeiramente atrás de Eleanor, próximo o suficiente para proporcionar apoio se necessário, mas respeitando sua autonomia para lidar com a situação ela mesma. Sua presença era reconfortante, sem ser intrusiva. Sr. Blackwood, disse Nate educadamente, sou Nathaniel Blackthorne. Acredito que já conhece minha esposa. Eleanor sentiu um choque de gratidão pela proteção implícita na palavra esposa, mesmo sabendo que era puramente manobra estratégica destinada a proporcionar proteção legal e social. Cornelius estudou Nate com olhos que eram calculistas e desdenhosos. Esposa? Quão interessante. E quando exatamente ocorreu esta união? Há 2 semanas, mentiu Eleanor sem hesitação, descobrindo para sua surpresa que a mentira vinha facilmente quando empregada para proteger em vez de manipular. Uma cerimônia simples, como convém a pessoas simples com valores honestos. Simples. Cornelius repetiu a palavra como se tivesse gosto desagradável em sua boca. Eleanor, você não pode estar falando sério sobre esta charada. Venha comigo agora e arranjaremos para dissolver quaisquer complicações legais que você possa ter criado. Seu pai está preparado para perdoar sua insanidade temporária. Não há nada para perdoar, disse Eleanor, sentindo coragem crescendo em seu peito, como nascente natural de determinação que nunca soubera que possuía. Pela primeira vez em minha vida, fiz uma escolha que foi genuinamente minha. Escolha? Cornelius deu um passo à frente, sua máscara civilizada começando a escorregar e revelar algo mais sombrio por baixo. Você não tem direito de escolher, Eleanor. Nasceu com obrigações para sua família, sua classe social. Não pode simplesmente fugir para brincar de fazendeira com este... Cuidado com suas palavras, advertiu Nate, sua voz baixa, mas carregando autoridade inconfundível, que fez os homens contratados de Cornelius se moverem desconfortavelmente. Cornelius ignorou o aviso completamente, focando toda sua atenção em Eleanor, com a intensidade que ela lembrava de suas poucas interações sociais em Boston. Você virá comigo agora, ou serei forçado a tomar medidas menos diplomáticas para assegurar seu retorno seguro. Eleanor olhou para este homem, que uma vez a aterrorizara com suas exigências e expectativas, e sentiu pena. Pena de alguém tão espiritualmente pequeno que só conseguia se sentir poderoso controlando outros, alguém tão emocionalmente empobrecido que confundia posse com afeto. Cornelius, disse ela gentilmente, eu não sou sua propriedade. Nunca fui. E não me tornarei sua posse, independentemente de que ameaças você possa fazer. Veremos isso, disse ele friamente, fazendo um gesto em direção a seus companheiros armados. Foi então que Little Wolf apareceu calmamente do lado da casa, seguido por Moses e mais 3 homens indígenas que Eleanor não reconheceu. Todos portavam rifles com familiaridade fácil de pessoas que sabiam como usá-los eficientemente quando as circunstâncias exigiam. Hannah Eagles emergiu de trás do prédio do estábulo, sua presença digna de alguma forma mais intimidante que todas as armas combinadas. Cavalheiros, disse Moses educadamente, acredito que a senhora deixou sua posição bastante clara. Não parece haver mais nada para discutir. Cornelius olhou ao redor, claramente reconhecendo pela primeira vez que estava em desvantagem numérica decidida e que sua proteção contratada era insuficiente para garantir sucesso através de intimidação ou violência. Isto não terminou, Eleanor, disse ele, recuando em direção a seu cavalo, com movimentos que tentavam manter dignidade enquanto reconheciam derrota. Seu pai tem influência política considerável. Voltarei com autoridades legais. Se você retornar, disse Eleanor firmemente, encontrará a mesma resposta. Este é meu lar, esta é minha família, e esta
É minha escolha. Ela observou Cornélius e seus homens montarem seus cavalos e se afastarem do rancho, desaparecendo na curva da trilha montanhosa que os levaria de volta para qualquer mundo de privilégio e coerção que representavam. Somente quando estavam completamente fora de vista, ela permitiu que seus joelhos tremessem com a reação de adrenalina ao confronto que havia exigido cada grama de coragem que possuía. Acabou, sussurrou Nate, colocando o braço ao redor dos ombros dela, em gesto que era tanto protetor quanto celebrativo. Não, disse Eleanor, olhando para as montanhas que a haviam acolhido quando precisou de santuário. Agora está verdadeiramente começando. 6 meses depois, Eleanor Blackthorne, pois ela e Nate haviam se casado numa cerimônia genuína que combinara lindamente tradições cristãs com costumes indígenas, honrando a memória de Sarah, estava no jardim que havia plantado atrás da casa, observando as primeiras flores da primavera desabrocharem entre as rochas. A Fundação Moonrise, criada com o ouro da mina que seu tio James lhe deixara através de seu mapa misterioso, já havia ajudado dezenas de famílias a encontrar lares seguros onde podiam viver com dignidade e liberdade. A transformação em sua vida era tão completa que às vezes Eleanor precisava parar e respirar profundamente para acreditar que era real. Suas mãos, uma vez macias como seda e protegidas por luvas caras, agora carregavam os calos honestos do trabalho genuíno, marcas de dignidade que ela usava com orgulho. Seu rosto, bronzeado pelo sol das montanhas, irradiava uma satisfação que jamais conhecera nos salões perfumados de Boston. Nate se aproximou por trás, envolvendo-a em seus braços fortes com familiaridade calorosa que ainda fazia seu coração acelerar, mesmo após meses de casamento. No que está pensando? Em como a vida pode ser estranha, murmurou ela, encostando-se contra seu peito e inalando o aroma reconfortante de pinho e trabalho honesto que sempre o acompanhava. Passei toda a minha vida tentando escapar de gaiolas douradas e só encontrei verdadeira liberdade quando parei de fugir e comecei a lutar pelo que acreditava. Ele beijou o topo de sua cabeça gentilmente, um gesto que se tornara ritual diário entre eles. As montanhas ensinam essa lição, que força real vem não de evitar tempestades, mas de aprender a dançar na chuva quando ela cai. Eleanor sorriu, observando Little Wolf ensinar uma criança Uti a montar no curral, enquanto Moses e Anna Two Eagles planejavam a próxima rota segura para uma família que chegaria na semana seguinte. A rede de proteção que haviam construído era agora uma operação sofisticada e eficiente, uma linha de vida literal para pessoas que não tinham outras opções. Às vezes ainda não acredito que tudo isso é real, confessou Eleanor, observando a atividade pacífica ao redor do rancho. Que encontrei um lugar onde posso ser completamente eu mesma. E que lugar é esse? Perguntou Nate com ternura. Eleanor olhou ao redor, para as montanhas eternas que se erguiam como sentinelas protetoras, para as pessoas que haviam se tornado sua família escolhida, para o jardim florescendo que ela havia plantado com suas próprias mãos. Casa, disse ela simplesmente. Pela primeira vez na vida estou verdadeiramente em casa. O vento sussurrou através dos pinheiros, carregando consigo aromas de neve derretendo, flores selvagens e possibilidades infinitas. Eleanor fechou os olhos e sentiu algo que levara 32 anos para encontrar. Paz completa consigo mesma e com seu lugar no mundo. Na distância, um falcão circulava alto entre os picos nevados, suas asas estendidas capturando as correntes de ar que o elevavam cada vez mais alto. Eleanor observou sua dança com as correntes invisíveis e compreendeu que havia aprendido a mesma arte, como usar as forças que uma vez a assustaram para se elevar a alturas que jamais imaginara possíveis. Sabe o que descobri? Disse ela, virando-se nos braços de Nate para encará-lo. A verdadeira liberdade não é a ausência de responsabilidades. É escolher quais responsabilidades vale a pena assumir. Nate sorriu. Aquele sorriso transformador que ainda fazia seu coração acelerar. E você escolheu bem. Eleanor olhou mais uma vez para as montanhas que a haviam acolhido, para as pessoas que a haviam aceito, para a vida que havia construído através de coragem que nem sabia que possuía. Havia trocado gaiolas douradas por trabalho honesto, privilégio vazio por propósito verdadeiro,
segurança artificial por amor genuíno, e descobrira que quando uma pessoa finalmente para de fugir de si mesma e começa a lutar por aquilo em que acredita, o mundo inteiro se abre como flor desabrochando ao sol. O futuro se estendia à frente como trilha inexplorada, subindo pelas montanhas. Desafiador, incerto, mas infinitamente promissor. Eleanor Caldwell Blackthorne estava pronta para qualquer aventura que viesse a seguir, porque finalmente havia encontrado algo pelo qual valia a pena qualquer risco. Uma vida vivida em seus próprios termos, cercada por pessoas que a amavam exatamente como era. As montanhas ecoaram com seu riso quando Nate a pegou nos braços e a girou, ambos rindo como crianças sob o céu imenso que prometia infinitas possibilidades para aqueles corajosos o suficiente para abraçá-las. Este mundo que ela havia escolhido não era perfeito, mas era genuinamente seu. E pela primeira vez em sua vida inteira, Eleanor Caldwell Blackthorne sabia exatamente quem era e onde pertencia. Não porque alguém havia definido essas coisas para ela, mas porque ela as havia descoberto através de sua própria coragem de escolher amor sobre conforto, princípios sobre segurança e autenticidade sobre aprovação social. Olhando para as montanhas eternas que cercavam seu lar escolhido, ela sabia que havia finalmente encontrado o que sua alma inquieta sempre buscara sem saber. Um lugar onde podia ser completamente ela mesma e pessoas que a valorizavam exatamente por quem era, não pelo que representava ou possuía. Esta era a verdadeira liberdade, não uma fuga da responsabilidade, mas uma escolha de assumir responsabilidade por criar uma vida baseada em valores genuínos em vez de expectativas externas. E valia cada risco que havia tomado para alcançá-la. Quando o sol se pôs atrás dos picos cobertos de neve, pintando o céu em tons de ouro e rosa que nenhum artista poderia capturar completamente, Eleanor sabia que havia encontrado o seu para sempre naquelas montanhas geladas que guardavam o segredo mais precioso de todos, que a coragem de ser verdadeiramente ela mesma era o maior tesouro que qualquer pessoa poderia descobrir.